Olá, senhores. Bora para mais uma questãozinha da FAMERC 2022, o segundo dia de prova. Olha só. No projeto de uma usina, deseja-se utilizar um eixo que seja capaz de suportar grandes variações de temperatura. Para isso, foram construídos e testados 6 eixos de diferentes materiais, indicados no gráfico, possuindo 20 centímetros de comprimento cada, a temperatura de 300 Kelvin. Lembrando que 300 Kelvin equivale aqui para nós a 120, equivale aqui para nós a 27 graus Celsius, né? Então percebam que as 6 barras aí, ó, elas têm um comprimento inicial de 20 centímetros, quando está uma temperatura de 300 Kelvin para nós, o equivalente a 27 graus Celsius, certo? Como requisito, o eixo a ser escolhido não pode sofrer uma dilatação em comprimento maior que 0,025 centímetros, dada uma variação de temperatura de 100 Kelvin. Então, olha que bacana. Quando a temperatura passar de 300 para 400, eu não posso deixar que o comprimento, né? Eu não posso trabalhar com material que o comprimento final fique maior, que aumente esses 0,025 centímetros. Ou seja, ele tem que chegar no máximo a um valor de 20,025 centímetros, que é exatamente esse valor aqui, ó. Nessa linha que nós vamos passar aqui, ó. Essa linha representa o valor de 20,025 centímetros, ou seja, para a temperatura de 400 Kelvin, a gente tem que ter um material que não ultrapasse essa linha ao chegar aos 400 Kelvin, certo? O gráfico representa o comprimento total dos eixos em função da temperatura a que estão submetidos. Aí no item A. Deixa eu mudar aqui a textura, aí agora vai. No item A, olha o que ele fala. O eixo feito de que material, dentre os apresentados no gráfico, possui dilatação linear mais próxima, porém inferior ao limite estabelecido para a utilização na usina. E aí ele quer saber quanto vale aproximadamente seu coeficiente de dilatação linear em Kelvin a menos 1. Então, olha só. Aqui, meninos, eu vou trazer esse pedacinho do gráfico para nós aqui, para nós analisarmos melhor, ó. Vou ampliar ele e a gente vai perceber que aquela linha pontilhada ali, essa linha pontilhada aqui, ó, aquela linha vermelha que nós desenhamos ali, senhores, olha só, ela tá mais ou menos nessa posição aqui, ó. E a gente vai perceber que para a temperatura de 400 Kelvin, olha só, para a temperatura de 400 Kelvin, nós temos a linha azul clarinha aqui, ó. A impressão que dá é que o gráfico ele está passando, a curva característica azul está passando um pouquinho abaixo desse valor de 20,020. Nós que o material que nós vamos colocar aí como referência seria o titânio. Então, a resposta para a primeira pergunta do item A, o material seria o material titânio. Considerando que esse azulzinho aqui está bem em cima da linha, tá? Se a gente observar, ele está um pouquinho abaixo, mas vamos considerar o material titânio, porque ele chamou atenção para esse termo, porém inferior aí no item A, certo? Então a gente descobre aí que na primeira pergunta que ele quer o material que seria utilizado dentre os fornecidos no gráfico seria o titânio. A segunda pergunta que ele faz é: quanto vale aproximadamente o seu coeficiente de dilatação linear? Perceba que é o linear, ele quer o alfa. Para isso, nós vamos usar a equação da dilatação, ó. Delta L é L0 vezes alfa vezes delta teta, certo? A variação do comprimento por titânio, já que é esse material que nós estamos trabalhando, se a gente pegar aqui, ó, ele vai de 20 centímetros. Se eu pegar esse ponto do gráfico, ó, eu percebo que nesse ponto ele vai até o 20,025, só que para a temperatura de 450 Kelvin, né? Seria o ponto médio entre 400 e 500 para nós. Então, a dilatação do comprimento, ele vai de 20 até 20,025, ou seja, ele dilata 0,025 centímetros. A partir do comprimento inicial 20 centímetros, quando a temperatura dele varia de 300 para 450 Kelvin. De 300 para 450 Kelvin, a variação aqui é de 150 Kelvin para nós. Portanto, nós vamos chegar aqui, o alfa aqui vai ficar 0,025
tudo isso dividido pelo 20 e pelo 150, que nesse caso estava multiplicando o alfa e, portanto, passo para o outro lado, dividindo o nosso alfa aí. Fechou? Agora é fazer continha, né? Ó. Então, nós vamos ter aí que o alfa vai ficar 0,025 dividido por 20 e dividido por 150. Isso dá para nós aí um alfa de aproximadamente, tá? Fazendo essa continha e já colocando em notação científica, de aproximadamente 8,33 vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1, já que ele pediu na unidade Kelvin a menos 1 para nós aí. Fechou para o item A? Se um eixo de 600 gramas feito de um material cujo calor específico é igual a 0,1 caloria por grama grau Celsius, for aquecido por uma fonte de calor a uma taxa, presta atenção agora, ó, de 30 calorias por segundo, tá vendo que aqui ele trabalhou por segundo? Então nós temos um intervalo de tempo, é a cada segundo que nós estamos trabalhando, tá? Sem se fundir, qual será a taxa em graus Celsius por segundo com que a temperatura variará? Quanto tempo em segundos é necessário para que a sua temperatura seja elevada em 100 graus Celsius ou em 100 Kelvin, né? Então, olha só, para a gente poder trabalhar a variação de temperatura, é calor sensível para nós, né? Calor sensível é a equaçãozinha do Ki-macete. Então, aqui, ó, nós vamos colocar a equação do Ki-macete. A quantidade de calor necessária para, em 600 gramas deste material, que tem um calor específico de 0,1 caloria por grama grau Celsius, variar a temperatura em 100 graus Celsius. Cadê? Variar a temperatura. Não, a pergunta dele é com que a sua temperatura variará em qual taxa, né? Então, vamos colocar aqui, ó, deixa eu mudar aqui a equaçãozinha que eu montei para vocês. Vamos mudar. E em um segundo, ele recebeu 30 calorias. Vamos descobrir a temperatura, né? A massa, 600 gramas. O calor específico é 0,1 e a variação de temperatura que eu quero. Eu ia colocar aí os 100 graus Celsius e da caca nós íamos calcular a quantidade de calor para variar a temperatura em 100 graus Celsius, né? Aqui, meninos, olha só. Eu posso cortar esse 0 com esse 0. O 6 vezes 0,1, desculpa, o 60 vezes 0,1 vai dar 6. E aí o 6 passa dividindo 3, né? 3 dividido por 6, a gente chega aqui a variação de temperatura que o corpo está sofrendo é de 0,5 grau Celsius. E nós vimos que tudo isso era em 1 segundo. Portanto, ele está variando a temperatura de 0,5 grau Celsius a cada segundo para nós. A segunda pergunta que ele faz no item B é: quanto tempo seria necessário para levar a sua temperatura em 100 graus Celsius? Aí é fazer uma regrinha de 3. Em 1 segundo, a gente consegue variar a temperatura em 0,5 grau Celsius. O intervalo de tempo para variar a temperatura em 100 graus Celsius, você pode chamar de x ou chamar de ΔT. Então, aqui multiplicando em cruz, nós vamos ficar 0,5 vezes ΔT igual a 100. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então, a gente percebe aí que o intervalo de tempo para poder aquecer essa substância e variar a sua temperatura em 100 graus Celsius seria de 200 segundos, de acordo com os dados aí. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.